Boa tarde, mais uma vez aqui para gravar um vídeo para ajudar a vocês, meus amigos, e você até mesmo que não me conhece, mas que hoje vive dentro da instituição universal, ou ainda que não seja da instituição universal, você que está preso de alguma forma a uma instituição religiosa, tenha ela o nome que for, eu acredito que seja muito igual à questão da forma como a liderança trata, né, aí os obreiros, aqueles que fazem ou que gostariam de fazer a obra por amor e muitas vezes por gratidão, aquilo que Deus fez na vida deles, e acaba que líderes e pastores gananciosos acabam atando a eles um fardo pesado, que muitas vezes se perde o prazer em servir, e aquilo que deveria ser prazer se torna obrigação e se torna um fardo. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2019, dando continuidade à questão dos maus olhos, a questão do diabo da Universal. E eu queria falar também sobre uma questão da gratidão, que acaba se tornando um fardo e um peso dentro da instituição. Então, para quem tem acompanhado os meus vídeos, sabe que eu venho relatando um pouco do que eu era, do que eu me tornei, da forma que eu cheguei na instituição universal, de tudo que eu aprendi. Eu não tive nenhuma outra experiência que não fosse dentro da instituição universal. Então, para as pessoas que questionam, né? Poxa, por que agora que você saiu tá falando mal? Por que agora que você saiu tá fazendo vídeos para denegrir a imagem da instituição? Primeiramente, eu quero deixar muito claro: eu não faço vídeo para que as pessoas saiam da Universal por sair. Pelo contrário, não adianta você sair e virar um desigrejado, ou tampouco não importa para mim que você saia da instituição universal e vá para alguma outra instituição que tenha os mesmos princípios, que tenha os mesmos ensinos e que vivam as mesmas coisas. Ou seja, você sai de um cativeiro, de uma escravidão, para cair em outra. Então, o meu desejo não é esse. Qual que é o meu desejo nos vídeos? E o que eu peço a Deus? Para que o Espírito Santo, que me abriu os olhos dentro da instituição universal, e não tem nada a ver com as denúncias que foram feitas referente à questão de caráter de bispos ou pastores, não tem nada a ver com enriquecimento ilícito de liderança, não tem nada a ver com a questão ou o aspecto material. Isso é consequência, porém, o que eu venho falando é sobre o ensino, ou sobre aquilo que a instituição universal ela traz para as pessoas, e aquilo que deveria ser leve e suave se torna enfadonho e cansativo, principalmente para quem faz a obra dentro da instituição universal. Eu, particularmente, não tinha a função de obreiro, porque eu não quis, tá? Que fique bem claro, eu não quis ser obreiro, porque eu já era evangelista na instituição, eu já fazia trabalho de bairro, de núcleo, eu era responsável por um bairro aqui na zona sul de São Paulo. Para quem não sabe, eu frequentei a João Dias, a Universal da Avenida João Dias, 1800, que era referência de evangelização no Brasil. Eu era responsável por um bairro, eu e a minha esposa, que era obreira. Gostaria muito que ela fizesse vídeos, ou que ela me ajudasse nos vídeos para mostrar um pouco do que é realmente os bastidores, da forma com que os obreiros se tratam, porque aparentemente é tudo lindo, todo mundo é de Deus, mas não é bem assim. Existe muita vaidade,
muita vaidade mesmo, mas isso não é só exposto diante dos obreiros. Diante de membros e evangelistas também tem essa questão da vaidade por conta do tempo, por fazer mais e por estar mais disponível do que outras pessoas. Então acaba que você acaba tendo um pouco você se torna vaidoso por conta das obrigações que te são lhe dadas. Você acaba cumprindo com elas e você se torna meio que uma referência de liderança, se torna líder. Então assim, eu era responsável de um bairro, eu estava auxiliando no agente da comunidade, da João Dias, dos eventos, boa parte desses eventos em locais carentes, em locais que realmente as pessoas precisavam de uma atenção, mas muitas vezes por detrás daquilo que nós iríamos fazer um trabalho para que tivesse um cunho espiritual, a maioria das vezes ele tinha cunho político. E era uma coisa que eu nunca concordei, isso desde a minha adolescência, e eu particularmente, é uma opinião minha, eu acho que igreja é igreja, política é política e as coisas não devem se misturar. O trabalho que eu fazia tinha, na minha visão, que ser 100% espiritual, levar às pessoas uma palavra de conforto, uma palavra de confronto, para que essas pessoas tivessem o desejo de conhecer e buscar a Deus. Então, nós agregávamos aquele trabalho do agente da comunidade, serviços, e no final uma palavra, no final uma oração. Então esse era o que deveria ser o trabalho, mas muitas vezes ele tinha cunho político. Mas não vou falar disso, falo disso num outro vídeo. Eu queria dizer que, primeiro, eu tenho falado da questão dos maus olhos e do diabo, né, que vai à Universal. Primeiro, para mim os maus olhos que eles pregam tanto não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus nos trouxe ou nos demonstrou com exemplos do que realmente é ter maus olhos, e não maus olhos com a obra de Deus. Ou seja, nós não devemos ter maus olhos com a obra de Deus, quando a obra é de Deus e não a obra de homens, porque existe uma coisa na Universal que é muito jogado na nossa cara, principalmente quando você deixa de obedecer às lideranças, você acaba sendo mal visto. E muitas vezes pensar dentro dessa instituição te leva a fazer de você um rebelde, porque você não pode pensar. Você pensar, você desobedece às ordens, uma vez que as ordens elas vêm de uma determinada altura ou vêm de determinadas lideranças, a gente tem que acatar aquelas ordens como sendo uma direção de Deus, e mesmo que você veja os erros, mesmo que você veja que aquilo não agrega e não acrescenta em nada na obra, você é obrigado a fazer, porque senão você é taxado de rebelde. Então, eles falam o seguinte: vocês devem pensar, devem avaliar, mas na prática, quando você vai fazer isso, não tem espaço. Ou seja, você tem que sempre falar sim. Se falar não, tem coisa errada. E tem coisa errada sempre com a gente. Então, eu particularmente sempre pensei fora da caixinha Universal. Talvez seja por isso que eu cheguei aonde eu cheguei e estou onde eu estou. Nunca tive medo do diabo, até porque o diabo que se revelou a mim, ele tinha mais a ver com as minhas vontades e o que eu era do que propriamente o diabo. Então, primeiramente eu tive que me libertar do diabo que habitava em mim, que o diabo que habitava em mim era o Leandro, o velho Leandro, dos velhos hábitos, das velhas manias. E esse Leandro, graças a Deus, através do Espírito Santo, eu consegui vencer e venho vencendo dia a dia, na caminhada, buscando a Deus, buscando a conhecer a Ele.
diferentemente do diabo, que é vendido na Universal, que se você não obedecer, ele vai te pegar, vai te quebrar, vai te destruir. E eu acho bastante curioso que a forma com que o diabo agrega e contribui com o crescimento universal. Eu vejo determinados bispos, vou citar aqui o senhor Sérgio Correia, colocando determinadas entrevistas com o diabo, com demônios, com pessoas com manifestadas, né, com encosto, fazendo um terrorismo, um sensacionalismo em cima da vida daquela pessoa, dizendo que está destruindo, que vai matar, que vai destruir, que vai levar para o inferno. Então, eu te pergunto, esse é o evangelho que você quer? Você quer ser ensinado por demônios? Ou você acha que o diabo ele pode contribuir com alguma coisa na sua vida espiritual? Pois é isso que a Universal faz. Ela é dirigida por diabo, ela é dirigida por demônios, porque quem faz o culto de libertação na Universal é o próprio diabo. É o diabo que fala que ali Deus está, e aí você se convence de que Deus está ali, e você contribui ali com seus votos e propósitos, achando que você está vencendo o diabo, quando na verdade você está sendo aliado do diabo. Eu me recordo no dia que eu e a minha esposa fomos comunicar em consideração aos nossos amigos que nós havíamos feito lá dentro, de que nós iríamos sair. Nós fomos em cada um do grupo do agente da comunidade, falamos que nós estávamos saindo, e ali nós deixamos bem claro que nós não estávamos saindo por pecado, por nada, mas porque nós queríamos de fato e de verdade conhecer a Deus. E nós fomos em cada um, inclusive nos pastores que eram responsáveis, cada qual Então vamos lá, nós tínhamos o pastor responsável pela evangelização. Nós fomos nesse pastor e falamos: nós estamos saindo a partir de hoje, estamos abrindo mão lá do trabalho que nós fazíamos no bairro, porque nós queremos buscar a Deus e vamos buscar a Deus, conhecer a Deus de verdade, e aqui a gente não tem isso. E fomos no pastor responsável pelos obreiros. E quando a minha esposa foi comunicar para esse pastor, isso em cima do altar lá da Universal da João Dias, que a minha esposa comunicou, esse pastor só faltou colocar a mão na cabeça dela e manifestar um capeta, um diabo lá. Tentou nos persuadir de uma forma muito rasa, dizendo que se nós tínhamos certeza, porque nós estávamos mal, tentar interferir na decisão que nós havíamos tomado. Mas ali o próprio Deus já estava com a gente, o Espírito Santo já tinha nos aberto os olhos para o que era o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da graça, a graça que nos encontrou. Então nós já fomos decididos e definidos no que nós iríamos fazer. Então eu me recordo a cara de ódio desse pastor. Pasmem, cara de ódio. Então eu não sei como é que uma pessoa daquela possa estar à frente de um trabalho com obreiros. Mas essa é a essência universal: a hipocrisia, as mentiras, o engano e, acima de tudo, você precisa obedecer em tudo sem questionar, ainda que você veja as coisas erradas. E eu comecei no início do vídeo, falei sobre a gratidão que escraviza. E é justamente quando a gente chega na igreja, eu cheguei muito cedo, e por ter tido algumas experiências com o poder de Deus, e aí não tem nada a ver com a igreja, quando eu comecei a enxergar espiritualmente o mal que a igreja fazia, havia um conflito daquilo que eu estava vendo e avaliando através do que era dito lá do altar. Então a palavra vinha do altar e eu ia na palavra de Deus conferir
aquilo que estava sendo dito, mas não conferi para confirmar o que ele estava falando. Mas eu queria saber em que contexto aquilo que ele estava falando tinha a ver com o texto que ele trouxe. Ou seja, para quem que era direcionado essa palavra, em que circunstância essa palavra foi direcionada e para quem. Então, eu comecei a fazer essas coisas. E quando eu ia fazer isso, ou quando eu ia nas escrituras para buscar essa confirmação daquilo que era falado no altar da igreja, 100% das coisas não tinham nada a ver com aquilo que ele havia ensinado naquela reunião. Geralmente, ou 100% das vezes, tudo que é falado da Bíblia na Universal tem muito a ver com o propósito que vai ser vivido na semana, no mês ou num período de semanas. Tem muito a ver com isso. Consequentemente, tem muito a ver com valores, com recursos que você vai colocar dentro do envelope para manifestar a fé. E ali eu falei, não, tem coisa errada, mas ao mesmo tempo que vinha esse pensamento de tem coisa errada, vinha na minha mente o que havia acontecido na vida da minha mãe, de uma experiência de cura na vida dela. E então ficava meio que um conflito. Eu falei, caramba, será que eu estou certo? Será que eu não estou sendo enganado pelo diabo? Então, por falar tanto em diabo na Universal, eu comecei a questionar também, dialogar isso. Falar, Deus, será que é o Senhor? Será que é o diabo? E, gente, eu estava buscando estreitar o meu relacionamento com Deus através da sua palavra, através da obediência à sua palavra e viver o evangelho praticado. Ora, se eu estava fazendo isso, como poderia o diabo encontrar espaço para falar na minha mente? Eu comecei a pesar as coisas. Eu falei, caramba, eu estou vivendo uma vida íntegra e reta. Eu estou vivendo uma vida em obediência à palavra de Deus. Eu estou buscando conhecimento na palavra de Deus. Estou buscando estreitar intimidade com Deus. Espera aí, esse pensamento não pode... Esse pensamento, isso que eu estou enxergando, pode ser o diabo. É o próprio Deus me mostrando tudo que está errado. E a partir dali, eu comecei a não fazer mais aquilo que era orientado. E eu comecei a ficar um período meio que, confesso que morto dentro da Universal, porque a minha esposa ainda, o Espírito Santo não tinha revelado a ela. Eu comecei a orar, a falar, Deus, mostra para ela o que o Senhor mostrou para mim. Mostra para ela que esses propósitos, mostra para ela que essas coisas que são ensinadas aqui, de fogueira santa, de propósito disso, até mesmo as reuniões de libertação, Senhor, mostra para ela que não precisa disso. Mostra para ela que a tua palavra é suficiente, porque o Senhor mesmo falou, conhecereis a verdade vai libertar vocês. Mostra para ela. E eu comecei a orar dessa forma. E a minha esposa, que era obreira na época, ela já tinha percebido que eu estava diferente. Então eu tinha alegria fora da igreja, e eu sempre buscando a Deus, vendo pregações de pastores sérios, reformados, que ensinavam a palavra, e eu me fortalecendo na palavra através de vídeos no YouTube. Até então nós não tínhamos uma igreja para congregar. Hoje nós congregamos numa instituição, numa igreja, mas naquele momento eu não tinha nenhuma igreja para congregar. Então ela percebia a minha insatisfação, mas ela não falava. E ela, por sua vez, insegura com o que estava acontecendo, com o que ela estava vendo em mim, que também era natural, até por ela estar na instituição há muito tempo, e tudo culpar o diabo, ou achar que o diabo iria dar um golpe na gente, iria enganar a gente,
ela orou e ela fazia a seguinte oração: Deus, se ele estiver certo, se eu, Leandro, se ela falava, Deus, se o Leandro estiver certo, mostra para mim. Mas se ele estiver errado, mostra para ele. E ela fez essa oração, ela foi sincera. E eu, na minha oração, falava, Deus, mostra para ela o que o Senhor mostrou para mim. E eu nem dei margem para dizer o seguinte, Deus, se eu estiver errado, eu tinha tanta convicção de que os meus olhos tinham sido abertos para um tesouro tão maravilhoso que era o Evangelho, que eu não dei margem para o diabo, não. Eu falei, Deus, o Senhor já me mostrou. Mostra para ela, abre os olhos dela, Senhor, me ajuda. E não foi fácil não, tá, pessoal? Isso foi algo que se arrastou por 6 meses. Até que, num dia, a minha esposa já tinha percebido algumas coisas, mas ela não queria dar o braço a torcer. E até um dia que fizeram uma coisa, um propósito da Arca da Aliança, não sei se vocês vão se recordar, onde a Arca da Aliança foi colocada em cima de um carro de bombeiros e andando por São Paulo em direção ao Templo de Salomão, algumas pessoas da instituição que foram orientadas a irem para a rua acenar para a Arca da Aliança, pasmem, ali o Espírito Santo se mostrou para minha esposa e abriu os olhos dela, e a partir daquele momento a minha esposa visualizou tudo que estava de errado com o ensino universal. De Arca da Aliança, de correntes de libertação, de propósitos, de fogueira santa, que de santa não tem nada, é fogueira do diabo. E ali minha esposa abriu os olhos para o verdadeiro, para a graça do Senhor Jesus. E hoje nós estamos livres disso. Então, esse fardo da gratidão, mesmo a gente é como se fosse mais ou menos assim, esdrúxulamente. O católico faz uma faixinha e diz o seguinte: agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. E aí ela começa a descobrir que esse Santo Expedito só faz besteira, faz um monte de coisa errada, mas porque o Expedito ajudou ela lá atrás, essa gratidão escraviza ela. Ela não consegue se libertar dessa gratidão. E aí você percebe o tamanho da religiosidade e o tamanho do religioso que nós nos tornamos. Nós somos mais gratos à instituição do que propriamente ao Senhor Jesus, que nos chamou para ser livres, que perdoou os nossos pecados, e nós temos mais gratidão à instituição do que propriamente ao Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer? Acorde para o Evangelho. Abra os seus olhos para o Evangelho. Não se prenda a migalhas, a situações que aconteceram com você dentro da instituição, e por conta dessas coisas que aconteceram, seja ela uma cura, seja ela uma bênção financeira, tenha ela o nome que for, não se apegue a isso, a esse acontecido, como obra de Deus para testificar que Deus está neste lugar. Porque o próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias aconteceriam milagres extraordinários, aconteceriam coisas tremendas, que Deus não teria nada a ver com aquilo. Então isso é mais uma forma do diabo, do anticristo, enganar a muitos. Então, fica aqui essa mensagem, mais uma vez, para que você reflita sobre o que você tem, a quem você tem dado a gratidão das coisas que aconteceram com você. Se é a homens, se é a instituição, ou se é propriamente ao Senhor Jesus. Porque se você é grato ao Senhor Jesus, você não consegue ser conivente com o erro e tampouco com os ensinamentos que contrariam ao Evangelho e à Palavra de Deus. Então, a gratidão que escraviza, ela só acontece em
em instituições que são que vivem ditando a forma como a sua ovelha deve viver. E a Universal ela escraviza através da mente, fazendo com que as pessoas achem que estão pensando, quando na verdade elas estão apenas trazendo para dentro dela o pensamento de um abortista, de um mega empresário que há muito tempo, hoje eu particularmente acredito que ele nunca tenha sido de Deus, nunca. Eu acho que essa é a minha opinião, mas alguns acreditam que ele se perdeu no meio do tempo. Eu particularmente hoje não acredito que ele nunca tenha sido de Deus e nunca tenha sido usado por Deus, mas essa é a minha opinião. Então eu vou finalizar por aqui, porque o vídeo já está bem longo, e eu vou continuar num próximo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.